com uma vontade louca de ver o tiro sair pela boca, de ver Maria cair da janela, de ver Maricia, ai Maricia. Mamãe, já tá gravando? Vontade louca de Tá ao ver vivo? o tiro sair pela Será? boca, de ver Maria cair da Tem como janela. vocês estarem só ok, assim, só pra mim não. Meu Deus. Já? Já? Meu Deus, não fica. E, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, não estão acostumados com isso aqui. E criança. Agora eu tenho ficha. Ela engraçada. Ela engraçada, olha, por gentileza, troquem as fichas. E tá no ar mais um. Pumba! Pumba, meu bicho. Ela sempre quer falar. Ela sempre esquece do nome do podcast. Que hora que você vai dela, né? Imagina se não fosse. Mais uma vez, então. Está mais uma vez no ar. Ele. Pumba, meu cast! Aplausos, Brasil! Bora, Maranhão! Gente, eu não tô acostumada com essa calma. Estou. Não estou. Não sei se vou me acostumar, mas tudo bueno. E hoje já é o terceiro episódio? Sim, né? Sim, Terceiro, número 3, terceiro. mas eu não tô acostumada. É sobre isso, Mona. E onde será que nós estamos? Que nave é essa que vamos navegar hoje? Nós estamos hoje diretamente do estúdio Helena Leite, que a gente batizou o nosso estúdio com o nome de Helena Leite. Aplausos, merecido. Aplausos, mais alto. Mais alto. Diretamente. Estamos diretamente aqui da agência criativa. Qual unidade? Unidade da Coloma. Por tudo. Unidade da Coloma. Então, gente, vamos aí iniciar mais um podcast. Vamos sim. E hoje a gente tá com uma pessoa, né? Que ele é ator, ele é cantor, ele é músico, às vezes escreve, ele faz locução, mil e uma utilidades. Não que ele, né? Tomara que ele não veja isso por um lado assim, né? Negativo, mas um verdadeiro bombril, né? Sobre tá tudo bueno. E com quem nós estamos hoje, incansável? Nós estamos hoje com ninguém mais, ninguém menos que Guilherme Júnior! Aplausos! Aplausos! Eu quero aplausos! Aê! Seja bem-vindo, Guilherme. Tudo bueno? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bumba, Meu cast. Bumba, meu cast. Prazer estar com vocês. Vai ser sempre uma honra. Se vocês se convidarem, estarei por aqui. Então, por gentileza, produção, dia 17 de novembro, por gentileza, remarcado. Tá? Já, né? Tá na agenda, brincadeira. E aí, pra quem não conhece, caiu aqui de surpresa, não tá entendendo nada das palhaças, fazendo brincadeira, quem somos nós, né? Eu sou Creuza, né? A primeira dona do boi online. E essa é a Incansável. Eu não canso nunca, jamais, meu amor. Não perco minha bateria. Um alô pra isso. Não foi, tu és louca? Mulher, tudo bueno? Guilherme, uma mini biografia. Nos conte. Quem é Guilherme? Eu sou um apaixonado pela nossa cultura, apaixonado pela arte de forma geral. Eu cresci num ambiente muito musical e de muita arte, né? E um ambiente também onde, por natureza financeira, a única coisa que tínhamos éramos TV. Então, TV é uma coisa que era a distração da família, né? Além da TV, nós também brincávamos de livros. Né? Para quem é da geração da minha idade sabe que é uma coleção de livros em casa, que nos divertíamos à noite durante todo esse processo. Falávamos também da variedade de coisas do mundo e de cultura também. Então a cultura sempre teve muito enraizada no processo de ser humano pessoa. Tu tinha aquela coleção de enciclopédia, aquela vermelha. Tinha bastante. Fiz pesquisas, bastante pesquisas. E não era qualquer família que tinha, não. Não é? Passado. Amigo, qual é a tua memória assim, mais antiga que tu tem de um evento cultural, uma festividade, um grupo? Assim, a memória mais distante que tu tem, a primeira vez que tu... Oh, meu Deus. Eu nasci num bairro chamado Santa Cruz. Morei lá durante 29 anos. E o bairro tem suas diversidades culturais, né? Tanto para o lado católico, espirituais e de umbanda também. Então eu cresci vendo esses movimentos da igreja,
festejos de terreiros. Então, para mim, isso foi muito, muito claro, essas coisas da cultura, da música, e isso me encantava muito. Né? E perto da minha casa onde eu morava, tinha um senhor que consertava eletros, e consertava também a TV e aparelhos de videocassete, essas coisas. E todo fim de tarde, ele era músico, e todo fim de tarde ele tocava no teclado e cantava a música de Roberto Carlos. Então, todo fim de tarde eu ia lá para a porta dele e ficava ouvindo ele tocar teclado, e isso me deixava impressionado. A musicalidade, a música sempre me encantou muito. Música, cultura, tudo que tem cultura e arte no meio, sempre estava muito antenado, ligado. Tanto que o violão eu peguei pela primeira vez, eu vi o meu vizinho tentando ensinar para uma pessoa como dedilhar um violão. E eu tenho hoje essa facilidade, pra, assim, graças a Deus, de visualizar coisas que as pessoas estão fazendo e replicar com muita tranquilidade. Autodidata. Então eu aprendi a dedilhar violão com 6, 7 anos de idade já, muito tranquilo. Que top. E tu já participou de alguma manifestação folclórica, de algum grupo? Já, eu cantei durante 3 anos no Boi de Palha, Boi de Palha da Coab. Esse podcast tá cheio de... Vira outra, é boi de palha. De palha. Vira outra, boi de palha. Cantei Boi de Palha. Na época que houve a dissidência do Boi de Palha, os donos lá tiveram divergências e criou logo em seguida o Pirilampo. Né? Então eu cantei nos anos seguintes do Boi de Palha nesse momento, porque houve essa divisão. Tu participou de alguma viagem internacional? Porque Não, a viagem internacional foi depois. Não me levaram. A gente sabe bem como é isso. Mas cantei e também. Achei muito afrontoso. Não, amigo, é a vontade de todos. Mas pelo menos tive passaporte, não teve patrocínio não levar. Nenhum convite eu recebi ainda, mas tudo bem. Continua, É, Guilherme. O meu grande primeiro espetáculo mesmo, fora os espetáculos, as peças infantis de escola que eu participava, mas o grande espetáculo que eu participei como ator principal foi o Catirina, a primeira versão do Catirina. Eu era o amo do boi. Meu Deus. Massa. Que teve o primeiro foi o Sonho de Catirina, que era Tadeu, Jorge Tadeu, que era o ator principal. Depois teve o Catirina, que eu fui o ator principal. Eu assisti o teu. Foi a primeira peça teatral que eu vi. Nós Foi a primeira vez que eu entrei no teatro. Nós fazíamos muito para as escolas, né? Tinha um projeto de escola, do teatro. É triste dizer isso, mas eu fui pelo meu jardim de infância. Mas não é triste não, porque eu tinha 19 anos. Ah, então pronto, é isso. Eu tenho o quê? 29 e tenho o quê? 32, é isso? É sobre. Mas é isso, não, eu sempre tive nesses movimentos do teatro, para o teatro, para a arte, para a música, né? A próxima pergunta que tu acabou de já responder, que era como tu aprendeu o violão, que a gente percebeu que, além de tudo que tu já disse, né, tu também é músico, né? Além do, então vou trocar a pergunta. Além do violão, tu toca outro instrumento? Eu toco mais instrumentos de cordas. Guitarra, Guitarra, se tiver baixo, eu toco pouco, mas não é muito. Eu sou músico. É porque assim, precisa tocar baixo. Dá pra tocar. E toco com facilidade um ukulele, que é um instrumento muito Eu acho bonito. Gente, não, quem toca ukulele Não, olha, eu imagino para todos, se vocês estão assistindo, que o ukulele é um dos instrumentos mais fáceis de tocar e de aprender. Violão tem uma complexidade, mas o ukulele é muito fácil. É mais fácil que cavaquinho, é mais fácil que bandolim, é mais fácil que violino, que violoncelo. O ukulele é o instrumento que eu indico para qualquer pessoa e para qualquer idade. Meta 2023, vou tocar o ukulele. Desses que tu mencionaste, tu toca todos? Não, só toco violão, ukulele, guitarra e arranho uma coisinha lá no baixo só. No banjo? Não, banjo não. Banjo até que dá pra tocar e cavaquinho também. Cavaquinho eu consigo tocar. E o canto? Quando tu te viu cantando pela primeira vez, como foi? Tu chegou assim, pegou o microfone e foi cantar? Olha, igreja é um dos grandes pilares e a gente, de forma equivocada, às vezes a gente transforma no nosso primeiro palco, né? Então eu lembro que eu tinha meus 13, 14 anos, eu já participava de grupo de jovens de igreja. E lá na igreja de Santa Cruz tinha um déficit
não existia alguém tocando nas missas. Só existia uma senhora lá, Dona Cecília, que até hoje é viva, graças a Deus, que cantava nas missas só voz e voz. E aí foi acompanhá-la. E quando eu comecei a aprender a tocar violão, com os mínimos acordes que eu tinha, eu digo, vou fazer alguma coisa, eu preciso começar esse processo de canto na igreja, essas coisas. E eu comecei a tocar. Depois comecei a tocar, eu fiz um grupo de jovens só para canto, era grupo de canto, reuni umas 15 pessoas, 20, para a gente tocar todos os domingos na missa e todas as coisas que tinha na missa também. Fora isso, eu passei 8 anos num coral chamado Lilá Lisboa, que a minha formação também é clássica e, graças a Deus, o coral tinha essa facilidade do clássico também para o erudito e para o popular, que o maestro é Chico Pinheiro, que mandou um abraço especial para Chico Pinheiro. Aqui do lado. É uma pessoa espetacular, é um músico fantástico, né? Uma percepção musical, um talento musical. E para quem não sabe, Chico Pinheiro, que foi meu maestro, ele é o compositor do grande sucesso do Carnaval do Maranhão, que todo mundo canta. Vou passear, laiá, 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 laiá. Não, e muito arranjo também do Barrica Bicho Terra. Ele fez. Então, Chico Pinheiro merece um monumento ao Chico Pinheiro dessa cidade de São Luís do Maranhão. Chico, tá assistindo a gente? Vem aqui, rapaz, vamos conversar. Vou marcar ele. Vamos hablar. Tem que hablar mesmo, hablar mesmo. E a família? Porque a gente percebeu que tu já concebeu família, recebeu até um post assim, muito romântico para tua esposa, né? E tu tem 2 meninas. 2 meninas. Elas, como foi tu repassar todo esse teu aprendizado, assim? Eu tô impressionado, muito vasto, de instrumentos de canto e tal. E parece que tuas filhas participam de algumas coisas contigo? Canta. Minha filha, de vez em quando, ela já foi para um casamento, que eu trabalho no casamento, e ela já cantou no casamento comigo. Ela perguntou muito se estava certo. Eu disse, minha filha, eu não ia comprometer o meu trabalho de anos para te agradar. E eu não faço isso com ninguém, porque música para mim é uma coisa muito séria. É o meu trabalho. É tanto o meu trabalho que eu pouco ouço música em casa ou toco violão em casa. Porque é meu trabalho, então em casa eu não quero trabalhar, eu quero ficar em casa. Tá entendendo, minha filha? Quando eu chegar em casa, né? Vou ficar explicando a hora que eu poxa, é meu trabalho, me respeita, cara. E elas tocam, as minhas filhas elas tocam violão, as duas tocam ukulele, a mais velha toca teclado. E assim, eu não ensinei nada. E aí uma banda? Não vem? Não vem? Porque assim, a gente passa por um processo de tanta dificuldade, assim, o artista no Brasil, o que eu vou falar até é um pouco estranho, mas há um pequeno entendimento quando você se depara com artistas que aparentemente são grosseiros, né, que são metidos, essas coisas. É porque quando não vem esse reconhecimento a nível nacional, o artista brasileiro ele sofre muito. A gente passa por muitos processos que a gente pode chamar com nome bonito de humilhação. As pessoas não reconhecem a gente como artista. Uma das provas mais fortes, contundentes desse não reconhecimento é quando as pessoas perguntam o que eu faço. Eu digo, eu sou cantor. Beleza, mas tu trabalha com o quê? E isso pode perguntar para qualquer artista que isso acontece. Então, assim, eu sempre trabalhei com música. A música sempre me sustentou, eu sempre me sustentei com música. Os meus resultados financeiros de coisas, elas provêm da música e da arte, porque eu acredito muito no que eu faço. Acredito muito, porque hoje eu não vendo mais música, né? Eu vendo certeza. Então, se você for me contratar, você vai ter a certeza de que o evento vai dar certo. E eu quero corrigir bem embaixo, pode chamar, que ele vai. Eu já assisti alguns shows, assim, o cara é bom. Sobre canta inglês. E as meninas, assim, e por esse processo que a gente passa, né, que não é fácil, são noites, porque, por exemplo, os clientes que eu tenho, quando eu cantava no bar, o meu cliente é o mais difícil, porque o cliente, ele chega às 8 horas da noite, ele é um, mas quando dá 2 da manhã, ele já é outra pessoa, porque ele está transformado. Mas você está ali trabalhando. Você está ali trabalhando, então você já tem mais coisinha, já é dano. Aí se você não tiver esse pensamento de que você está fazendo não é um trabalho, você entra no ritmo. E outra coisa, a música, ela te traz muita boemia.
Então, à noite, bebida, gente, mulher, homem, tudo misturado, vai... Então, todas as coisas acontecem na noite. Então, se você não estiver muito focado no que você quer como objetivo e como resultado, você tem esse leve desvio do teu propósito. Então, eu sempre tive esse propósito muito forte na minha vida, que são os meus resultados como músico. Aí você saca a genética todas as informações e você olha para as suas filhas e você diz assim, cara, eu não quero que elas passem por isso. Porque a gente, como pai, a gente quer o melhor para os filhos. E esse processo todo, assim, para chegar, eu passei, mas não quero que elas passem. Então, assim, mas também não digo, vai fazer isso, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, eu digo para elas, definam o que vocês querem, mas façam com excelência. Seja o que for, vocês escolherem. Faça com excelência. E elas já escolheram? Elas têm idade já para... Não. Elas estão ali na adolescência. Então aí uma está com 15, que está naquele processo de não sei, e a outra está com 11, que quer ser tudo, né? Ela mais nova, ela queria ser caixa de um supermercado aqui de São Luís. Normal. Eu estava até conversando hoje com a moça que trabalha comigo, e a gente estava conversando sobre essas vontades inusitadas que a gente tem quando é criança. A minha vontade, gente, era querer ser cobrador de ônibus, porque pra mim, descer na Maranhão de frente já é uma grande adrenalina. Agora, imagina eu descer de lado. Era meu sonho ser cobrador só pra descer de lado na Maranhão, não acredita? Eu acredito que ele faz esse sonho com tua filha, Sofia, que quer ser cobradora de ônibus. Otto, que é o outro, que quer ser motorista. E aí, mas papai era motorista, aí eu acho que é algo... Celiane, me ajuda. Eu acho que é algum trauma que eu tenho. É isso. É sobre. Mas assim, sobre teatro, né? Tu participou de Catirina. Isso. Além de Catirina, participou de algum outro espetáculo? Não, porque depois do Catirina, aí eu ia participar do espetáculo chamado O Escravo, que na verdade não era nenhum musical, era uma ópera. Uhum. E eu ensaiei durante um bom tempo como dançarino, porque esse espetáculo ia para Hannover, se não estou enganado. E aí o patrocinador era a Petrobras na época, e eles cancelaram o patrocínio, então o espetáculo não pôde viajar. Então seria a minha grande primeira viagem internacional. Quase a mesma coisa, só que o meu não era ópera. E não aconteceu. Então nesse período eu fiquei no teatro também, e logo em seguida veio o Catirina. E aí depois desse período de experimento com o teatro, com o palco, eu voltei o meu trabalho todo para a música. Para mim, eu gosto de todas as artes, né? A música me encanta muito. E aí, tu já falou sobre igreja, casamentos, tu disse como é que tu chega nas igrejas, mas assim, tu lembra o primeiro casamento que tu fez? Te trataram bem? Lembro. Porque, amigo, eu já participei de algumas coisas em casamento, entendeu? Que o pessoal do cerimonial, eles querem forçar umas situações, sabe? Que não existe, gente. Eles querem lá... não vai no meio do povo. E o povo só quer tirar foto. E a gente só quer dançar e chama pra dançar. E a noiva não quer. A noiva quer ir embora. Falando de mel. Já aconteceu alguma coisa assim, bem louca? Em casamento? Tu lembra do primeiro casamento? Lembro do primeiro casamento. Foi lá na igreja do Anil. Porque... Nossa Conceição, né? Nossa Conceição. Porque como eu faço parte da paróquia, né? O Santa Cruz é parte da paróquia do Anil. Então o primeiro convite foi para a igreja do Anil. Aí depois eu comecei a fazer diversos casamentos lá no bairro mesmo, né? Casamentos, 15 anos. Na época, hoje, se faz 15 anos, se gasta mais de 15 anos do que um casamento. Uhum. Mas na época se fazia muito 15 anos, eu fazia muitos 15 anos, muitas missas de 15 anos. Hoje quase não tem missa de 15 anos, só tem a festa em si, mas muita missa de 15 anos. Eu fiz missas de 15 anos de famílias inteiras, de irmãs, 3 irmãs. As 3 irmãs. 3 irmãs e os casamentos delas também. Massa. O mais louco. Olha, mais louco. Não, mais louco tem assim de situações que acontecem, né? De fotógrafo cair por cima de decoração, de situação de Cair em piscina. de noiva te paquerar no casamento. Mentira. Estranho, né? Que babado. Aconteceu algumas Nunca te coisas. pediram alguma música que tava fora do repertório e tu ficou assim, eu gostei essa. Não, sempre acontece. Isso é muito normal. Eu sempre pergunto se eu posso cantar outra do mesmo cantor. Pronto. É porque, assim, por exemplo, no bar,
no bar ou em qualquer festa, as pessoas me pedem uma música de Zé Cabaleiro. Beleza. Como eu conheço a música, o repertório de Zé Cabaleiro, eu canto as músicas inteiras, todas elas. Mas enquanto eu não canto a música Lenha, a pessoa pensa que eu não cantei Zé Cabaleiro. Porque às vezes a pessoa conhece só uma, se identifica com uma. Então isso sempre foi muito comum, em festa, em casamento, toca essa. Teve um casamento que eu deixei por exemplo, quando eu vou tocar em casamento, em festa, agora eu pergunto, posso permitir que alguém cante? Porque aí depois de 2 horas, sempre tem um que quer tomar o microfone para cantar. Mas eu comecei a perguntar porque em um casamento, o pai da noiva me pediu para cantar. Aí eu disse, mas é o pai da noiva, é claro que eu vou deixar. Quando ele começou a cantar, ela veio de lá, me vestindo na mão, gritando, não deixa, não deixa. E brigou comigo. Meu Deus. Tem uma coisa aí que eu preciso nem saber o que é, mas... Então, a partir disso, eu comecei a perguntar, pode deixar, não pode? É complicado. É o pai dela, né? É o pai da noiva. Aquela que tem o gancho. Beijo, noiva. Será que ela tá viva? Maravilha! Que aqui tem uma história, gente. A gente sempre manda os alô, aí depois eu dizer assim, não, já morreu. Agora eu achei medo de mandar os alôs. Né? E a pessoa fala, ó, da última vez eu desejei que a pessoa estivesse aqui. Bora chamar ela. Ela já morreu. Eu, meu Deus, tá bom, deixa ela pra lá. Mas o pior é que no mesmo episódio ela veio, que as lâmpadas começaram a piscar. A televisão piscou, foi uma bata. Ela veio. Quase eu saí correndo daqui, mas tudo bem. Mas a gente vai gravar. Claro. A gente dá umas furadas assim, já deu uma furada assim também, mas foi muito recente. Eu encontrei uma amiga minha que é produtora, ela estava produzindo aqui a novela, essa Travessia, ela era produtora local. E ela passou no supermercado perto de mim, eu digo, e aí, já expulsou a galera da Globo? Aí o rapaz lá do lado, ela disse, prazer, sou da Globo. Meu Deus! Eu tô brincando. Era só uma brincadeira, não estava tentando, já tinha tentado. Sabe brincar. Pois é. Mas é isso. É isso. Vamos entrar agora no assunto babado, que eu Vamos. Quando foi a primeira vez que tu ouviu Bandeira de Aço? Tu lembra? Eu lembro muito. 7. Eu tinha uns 13 anos de idade também. Esses 13 anos aconteceram muita coisa, né? Porque foi um marco muito, muito forte na minha vida. Porque também foi um ano que eu perdi meu pai, com 13 anos. Então, os 13 anos está muito vivo na minha mente. Tudo que eu fazia, tudo que aconteceu. E as referências todas vêm desse projeto. Tudo bem, desculpa. E aí tinha na missa que eu tocava com os bairros muito próximos. Radional e Santa Cruz, Vila Palmeira, tem perto ali, tem uma Diviné, também lá perto, sem ser Diviné do Olho d'Água, e Veracruz. São bairros muito próximos. Tanto é que a gente chama São Juliana da região São Marcos, que a igreja denominava. E o coordenador da igreja do Radional era amigo de minha mãe. E eles me convidaram para tocar nas missas do Radional. E eu ia para lá, porque na casa dele era o único lugar praticamente da região que tinha computador, que imprimia, era uma coisa de outro mundo. Então, computador em casa, né? Com impressora, era coisa de rico. Chico, coisa chique. Eu ia para lá e numa dessas idas para lá ele me mostrou esse disco, Bandeira de Aço. Ele me mostrou o disco e me contou que esse disco foi um divisor de águas na cultura maranhense e que era cheio de histórias mal contadas e que ninguém sabia as verdadeiras histórias sobre esse disco. Então, a partir disso, houve um despertar muito grande. Então, e o meu despertar para a cultura popular foi muito grande também. Então, eu comecei a ouvir o disco, tentar entender as histórias, porque isso é muito pertencente a mim. Quando eu ouço alguma coisa, eu sempre imagino o que a pessoa estava pensando, estava fazendo, o que aconteceu para ela gerar essa ideia. Então, assim, eu gosto muito dessa coisa de identificar histórias por trás das funções. E para quem não está entendendo por que essa pergunta para ele, ele é o idealizador do musical Bandeira de Aço. E aí, como foi produzir, né? Porque a maioria dos compositores envolvidos estão vivos ainda. Tu chegou a contactá-los para ouvir melhor as histórias e tal? Como é que foi essa troca de informações? Foi uma das experiências mais
gostosas e prazerosas que eu tive na vida. O único compositor que eu não tive contato físico, na verdade, foi o que está no Rio de Janeiro, que é o Ronaldo Mota. Mas todos eles eu já conhecia, já conversava com eles e tive o prazer de ter conversas assim, antológicas, tardes maravilhosas, conversando com Josias, com César Teixeira, e, assim, que das histórias que eles contaram, dá para fazer uns 6, 7 musicais, porque são ricos de histórias. A nossa cultura popular, ela tem milhões de histórias boas, mas assim, o disco, que é uma concretização dessas histórias, dessas nuances, desses sentimentos de um povo, que está tudo ali enraizado naquele disco, para mim foi fantástico conversar com todos eles. E o Sérgio Habib, ele estava fazendo um problema, estava, na verdade, com um problema nos dentes, estava fazendo tratamento. A gente conversou sempre por WhatsApp, me mandou mensagem, mas ele contando as histórias dele. Conversou também com a nossa diretora de cobre. E assim, são muitas histórias boas para se contar. Do disco, dos compositores e principalmente da história da música e da cultura popular maranhense, que perpassa por esses compositores e por esse disco, Bandeiras de Aço. Então, assim, o disco, ele é emblemático mesmo. Não existe nenhuma geração hoje, nem a geração antes da minha, uma geração chamada de Baby Boomer, a minha geração X, a Z, a Y, a geração atual, que não conheçam ou que não cantem as músicas que estão no disco. Todo mundo canta, todo mundo conhece, e assim, o meu projeto era que passassem a reconhecer, e que essa nova geração entendesse o que está acontecendo, por que esse disco faz tanto sucesso, por que essas músicas elas são repetitivas no São João, porque há um pertencimento. Então, o sentimento era, vamos trazer esse pertencimento novamente, vamos apertar o botão, startar novamente mais 45 anos, porque as novas gerações precisam não só conhecer, mas reconhecer o que aconteceu, que essas pessoas que cavaram essa trincheira para essa cultura popular, ser hoje essa coisa tão fácil de se comprar e se consumir. E te agradeço, porque eu conhecia as canções, mas não sabia que todas elas faziam parte de um CD. Assim, é icônico não me lembrar das minhas memórias mais antigas, que é a Ela Sai Pra Mamãe, levando a gente não ver um show de um artista maranhense cantando todas essas toadas, todas essas canções. É fantástico. Gente, vocês estão gostando da entrevista? Vamos pro intervalo? A gente volta daqui a pouco. Fica aí. Já pode já. Já? Tá, Guilherme, me conta, como surgiu a ideia? Não, amigo, não, peraí. Faz o estamos de volta. Tu queres mesmo? Não, mas eu falei do... Tá. Tá gravando já, gente? Não deu pausa aí, ele não deu pausa. Não? Não. Ah, gente, então tá, então estamos de volta, vamos dar continuidade aí. Bom, cara, nada de intervalo. Mas tá. Vamos lá, Guilherme, me conta aqui um pouquinho, um pouquinho pra gente de como surgiu a ideia de um musical. E o musical contar a história do CD, do álbum. Conta pra gente como foi que surgiu. Como eu já gostava muito de musicais, né? Inclusive o meu musical predileto ainda é o Fantasma da Ópera. Né? A grandiosidade do que é, tá com, se não estiver enganado, vai fazer 30 anos esse musical. Ele é um sucesso pleno. E eu percebo que no Maranhão nós temos todos esses talentos. Eu costumo dizer que para cada artista mundial famoso, nós temos um aqui no Maranhão igual. A gente não deve nada para ninguém. A nossa diferença hoje para o grande eixo Rio de São Paulo é uma questão de investimento, mas não de talento, porque talentos nós temos muitos e sobrando. E desde que eu participei do Catirina, eu acho que o Catirina ele deixou saudade, porque depois do Catirina entrou uma outra vertente de teatro. Né? O teatro que entrou depois do Catirina, se vocês não lembram, foi o teatro do Uma Linda Quase Mulher, né? Que era um espetáculo fantástico, maravilhoso. Assisti zilhões de vezes, porque todas as produções que tiveram no teatro em São Luís, eu fui participar, eu fui assistir, porque para mim é importante. Até mesmo para fazer uma análise, ver uma crítica, ver uma possibilidade, eu acho que falta muito isso do nosso público, né? E assistir as coisas que são feitas aqui. A
A gente tem essa mania de assistir o que vem de fora, às vezes o que vem de fora nem sempre é tão bom assim. E assim, eu sempre assisti todos os espetáculos que são feitos aqui. Eu assisti um espetáculo que hoje me traz muita memória afetiva também, que é o Édipo Rei. O Édipo Rei foi feito lá no Sítio do Físico, era o Coral São João junto com a Cote Teatro. Era um espetáculo maravilhoso. Outro espetáculo também da Cote Teatro que eu falo muito, talvez, tomara que eu não esteja enganado, é Saraminda, um espetáculo que teve. Não foi musical, foi só um espetáculo. Outro deles também tem, que eles sempre fizeram na época do Natal, se eu lembrasse, o Evangelho segundo nós, eu não conheço o nome do espetáculo, eu fui assistir com o Torinho, que Torinho pra mim é fantástico. E os espetáculos teatrais eu sempre gostei muito. E aí, eu me deparo com um grupo de jovens fazendo teatro musical em São Luís, com muito carinho, com muito afinco, o pessoal do Encanto Coletivo. E comecei a acompanhá-los também. Eu já vinha com essa ideia desde a época do João do Vale, porque na época da concepção do João do Vale, eu estava no teatro trabalhando, também ajudei a fazer essa concepção, da divulgação das ideias, de como transformar o João do Vale num musical, porque a ideia eu já tinha do musical João do Vale. Então, quando eu encontrei com o Celso Brandão no teatro, ele também, por coincidência, ele tinha a mesma ideia. Então foi uma congruência de ideias bem fantástica. E assim, aí eu não fiquei no teatro, ele ficou e deu continuidade com o projeto, que graças a Deus foi um projeto também muito maravilhoso, do João do Vale, um espetáculo fantástico. E sempre com essas ideias de fazer coisas nossas, né, as nossas realidades. Por mais que a minha referência seja o fantasma da ópera, mas nós temos ópera suficiente aqui, visto que o Boi, o Catirina, era uma ópera. Sim. Porque tinha uma orquestra, né, no fosso, era a coisa mais fantástica do mundo. E essa ideia de trazer esses musicais com essa nossa identidade, para que as pessoas se reconheçam no que estão assistindo, é muito bom, porque cria essa identidade. As pessoas gostam de se perceber, de cantar. Se vocês estavam no Teatro Azevedo, no Catirina não, no Bandeira de Aço, e invariavelmente vocês cantaram as canções. Sim. Todas. Porque isso traz reconhecimento, é meu, é pertencimento, cara, que coisa boa. E aquele lapso de por que ninguém tinha feito isso antes? Então, é essa a ideia que eu trago para as pessoas, que a gente no Maranhão temos esses talentos e a gente precisa trabalhar mais ainda. Não só musicais, mas também peças maravilhosas que já tiveram, que a gente pode fazer uma releitura, e peças que vão surgir também, porque o surgimento do Bandeira de Aço é justamente para pessoas que, como eu, um dia já estiveram na plateia e falar, eu vou fazer um espetáculo parecido. Eu quero fomentar isso para essa classe nova artística, de olhar, eu também quero fazer porque eu tenho uma ideia e eu vou correr atrás não, correr na frente. Correr atrás para sempre ficar atrás. Então eu quero isso como resultante, eu quero fazer isso, eu quero viver dessa arte. É como eu levei minha filha para o teatro para assistir um espetáculo Charlie Brown, o musical infantil da companhia Encanto Coletivo, e no final ela fala para mim, pai, eu quero fazer isso aí. Porque o teatro, ele é uma mola propulsora para qualquer área de trabalho ou de profissão que você queira assumir. Porque ela vai te dar essa leveza, essa facilidade da comunicação, e que hoje, e eu garanto para vocês, que daqui a anos, daqui a uns 10 anos, as pessoas que mais vão se destacar no mercado de trabalho é que têm a facilidade em se comunicar com uma com as outras, porque hoje ninguém mais quer se comunicar. É verdade, no ao vivo mesmo, no toque, aqui, na interação pessoal mesmo. A produção tem uma pergunta. A produção tem uma pergunta. Fala. Produção. Tu tocaste no assunto do Pega o espetáculo. microfone aqui, não, pega, não, vem. Dá pra ouvir. Existe pouco incentivo, principalmente nessa área. Tu pretende ou tu já produziu algo do público infantil? Eu como pedagoga, me interessa muito. Inclusive, a escola que eu trabalho, a gente levou os alunos para assistir o espetáculo do Charlie Brown, e foi assim fantástico. As crianças saíram de lá maravilhadas. E a gente vê pouco, né? Tá. Atualmente nós estamos trabalhando com um projeto infantil chamado Casa da Árvore, que é do meu amigo Léo, que é diretor de teatro, e a gente está na fase agora de buscar recursos, né?
E de forma administrativa, isso também é um grande filão, né? Porque tem acontecido, e isso eu preciso deixar claro para as pessoas, que tem acontecido muitos espetáculos infantis na nossa cidade, no teatro. Mas a gente vai olhar com um olhar mesmo para ver se está funcionando, infelizmente são espetáculos muito ruins. Qual é o benefício? É que é criança mesmo e criança tudo é festa. Mas assim, muito mal produzido e assim, de alguma forma levando o nosso real daqui, porque geralmente não são daqui esses espetáculos. Sim. Então assim, eu tenho pensado muito nisso, de produzir espetáculos também infantis nesse sentido, mas também que traga essa fórmula nossa de fazer. Eu não quero imitar a fórmula do que já existe na Broadway. Eu quero mostrar a fórmula do maranhense, produzir espetáculos infantis. E plantar a sementinha do que é nosso, né? Nas novas gerações. Com certeza. Né? Pra gente ter aí a certeza de que tudo que é nosso, que é tão rico, né? Vai perpetuar aí através das crianças. Eu tenho um espetáculo escrito que é Sonho de Chico e Catirina. É a próxima pergunta. Então, assim, por exemplo, não, vou dar um spoiler para vocês. É Chico e Catirina criança. O espetáculo, Chico e Catirina criança. E o desejo de Catirina. Então, quando Catirina entra falando do desejo, as pessoas vão logo pensar que é comer língua de boi. Uma coisa e não é. Uma coisa que eu sempre quis é o pós. Depois que nasce. E aí, entendeu? Porque a gente sempre vê o alto todo ano, entendeu? E termina onde? O boi ressuscita, mas ele não tá bem e o fazendeiro manda matar. Mas e aí? Cadê o parto? Chama o filho, Brian. Chama, gente, vamos fazer o parto. É menino ou menina? Porque o do espetáculo era menina, né? Mas e aí? Duas meninas. Mas e aí? Viraram índia, coreira, e aí? Eu quero saber. Esse espetáculo que eu estou fazendo, que está escrito, o desejo de Catirina não é comer língua do boi. É pipoca. O desejo dela é virar filme da Disney. Ah, uma princesinha. Ela quer ser princesa da Disney e ela já tem um par romântico. Mas agora quer também. Que é Chico. Então a história desenrola-se por conta disso. Mas por que eu quero trazer esses dois personagens, Chico e Catirina? Porque assim, a minha filha, ela foi a vida inteira para a escola com a mochila de um personagem da Disney. Mas que tal assim, teus filhos, teus sobrinhos irem com um personagem de Chico e Catirina na mochila? Por que não? E assim, como tu falaste ainda há pouco, no eixo São Paulo, né, as produções de lá são comercializadas, né? Mas aqui já nem tem mesmo, então como é que vai comercializar? Então eu quero trazer essa vertente para que as pessoas entendam que a gente tem muita coisa para oferecer. Verdade. E não só uma ilha de assombrações, né? Que também é muito legal, né? Mas não é só isso, dia dona Beija-Flor. Vixe, falei sem querer. Vai, Tiffany, segue o bonde. Meu Deus. Próxima pergunta. Eu tô empaquetado. Tá. Criar um espetáculo teatral, ele requer muito investimento financeiro. Como foi a tua ida, a tua busca pelos patrocinadores? Alguém fechou porta, depois tentou abrir de novo? Como foi? Conta pra gente um pouco sobre os patrocinadores do Bandeira de Aço. Eu tive, assim, a primeira experiência a gente nunca esquece, né? E eu tive a grata satisfação de ter uma excelente experiência no primeiro trato quando eu mostrei o projeto. Porque lembra que eu falei para vocês aquela coisa do... Porque ninguém nunca fez isso. Então, quando eu levei o projeto para a Equatorial, que é o patrocinador master, eles olharam o projeto, eu levei 3 projetos. Eles olharam o projeto e disseram, não, a gente quer esse aqui. Eles não falaram assim, vamos pensar, mas falaram, a gente quer esse. Estrutura, traga as propostas, as coisas que a gente quer fazer, esse aqui, a gente quer apoiar esse. Porque a Equatorial ela tem essa preocupação em estar fortalecendo a cultura local.
Tanto que o outro espetáculo que eu levei era um espetáculo já feito a nível nacional e eles não quiseram, porque eles querem essa valorização dos nossos profissionais, da nossa cultura, da nossa arte, da nossa forma de falar e de informar as coisas com muita tranquilidade. Então eu tive essa grata surpresa e, assim, para mim já era um caminho. Então, como eles apontaram, abriram as portas, então, para meu entendimento vou precisar continuar nessa linha. Porque as pessoas, além das portas se abrirem com mais facilidade, eu também vou estar informando as gerações, as pessoas, a cultura, as pessoas que não vivem na cultura e não vivem de cultura, mas gostam de cultura. E todo mundo vive, respira e ama a cultura sem mesmo sem perceber. Porque é impossível, por exemplo, você comprar um carro de milhões e não ter um som. Você precisa ouvir música, você precisa ouvir as pessoas. É como comprar um carro, o cara abrir e dizer assim, cara, não tem nem som. Não queria comentar, mas tem várias gente tem fone. E um beijo do Equatorial, olha só, na cortina azul, ia ficar lindo sua noite. Eu nem sabia que era cortina azul, não tinha vídeo de azul, não apareceu. A produção é correta. Agora eu te pergunto, tu chega na Equatorial por meio da lei de incentivo? Por meio da lei de incentivo do governo do estado do Maranhão, que também foi outra facilidade. Eu queria também aproveitar e mandar um abraço para Anderson Lindoso, que na época ele era o secretário, também apostou muito, não questionou, olhou, teve o mesmo sentimento, tipo, que massa, vou ajudar. É fácil se inscrever pela lei? Eu digo para todo mundo que a parte mais difícil da lei de incentivo é a captação do recurso. Porque assim, a lei ela abre durante um período e você pode levar os seus projetos para lá. Mas assim como todo lugar que se abre para projetos, existem projetos e projetos. Porque por mais que você tenha um desejo de fazer alguma coisa, às vezes o que você mostra não é interessante, você não consegue contextualizar de uma forma interessante. Não que o projeto não funcione ou não preste, né? Porque quando se fala de arte, a gente conhece muitos testemunhos de várias pessoas que foram negadas, disseram não para elas porque acharam que elas não prestavam e por um outro caminho, por outro viés, eles galgaram e chegaram no resultado que eles quiseram como artistas. Então, a lei de incentivo à cultura também tem isso. Ela tem o seu crivo e tem os seus critérios. Mas não significa que os não aprovados não são bons o suficientes. Então, assim, então eu tive essa grata satisfação de levar um projeto, de apresentar um projeto para a secretaria e de ser aprovado pela magnitude do que o projeto demonstra ser. Porque o disco Bandeira de Aço, ele tem esse peso, onde ele chega, assim como os compositores também. E o grande intérprete Papete também deixou esse legado, né? Que é importante frisar que Papete que imortalizou todas essas canções. E aí, depois de todo essa certeza que ia dar certo, já com patrocínio, como foi montar a equipe de produção? Coreógrafo, maestro, diretores? Eu trago na minha mente um viés de que as oportunidades, assim como foram me dadas, eu também precisaria dar para outras pessoas. Então, todos os meus diretores, eu contratei diretores que estavam em ascensão nas suas áreas. Eu não contratei ninguém que já tinha um nome no mercado. Mas por quê? Porque a gente precisa da renovação. Os que já estão consolidados, legal. Então vamos oportunizar os que não estão. Assim como me deram oportunidade, eu quis dar também para as outras pessoas. A Nicole Machado, por exemplo, que é a diretora do espetáculo, ela já era diretora de um outro espetáculo com a Gisele Vasconcelos. Eu vou lembrar do nome. Mas assim, ela está ali fazendo espetáculos bons, pequenos, mas não está na ascensão de mostrar para o Brasil e para o mundo inteiro o potencial que ela tem. Então eu pego Nicole Machado e trago um projeto como esse, porque esse projeto tem esse potencial, né, para o Maranhão, para todo mundo. Nicole Machado, diretora do teatro, diretora do espetáculo. Aí eu trago o diretor musical, que é Roberto Chinês, que já é conhecido, mas não como diretor musical, porque todas as direções musicais sempre tem uma outra pessoa e ele está no grupo. Então, mas ele tem competência para isso, então vamos trazer também. As coreógrafas também da mesma forma.
o dramaturgo da mesma forma. Então, assim, eu quis trazer pessoas para esse novo expoente, para esse novo olhar. As pessoas olharem e saberem quem está fazendo é uma nova geração, uma galera que aposta muito no que está fazendo e, principalmente, gosta e vive do que faz. E altamente talentosa, se tiver. Sim, bastante. Um sucesso, o espetáculo foi um sucesso. É de arrepiar. E as audições? Nós fizemos audições, foram abertas as inscrições, a gente teve mais de 100 inscrições, acho que foi mais de 100 inscrições. Passamos uma manhã e uma tarde fazendo audição com os dançarinos e com os atores e cantores, né? Porque todo mundo acha que aqui no Maranhão não tem, mas tem. Tem muito talento, que canta, que dança, que representa. Então, assim, aí as pessoas perguntam, mas Guilherme, por que tu não estava no espetáculo? Eu digo, não, mas é como se eu tivesse comprado a bola para poder jogar. Eu não quero isso. Eu vou voltar para os palcos numa hora dessa como ator, sem problema nenhum. Eu também eu tive duas experiências com cinema também, né? Que para mim valeram muito, que uma foi fazer figuração no filme Casa de Areia, um filme com Fernanda Montenegro, não sei o quê. Eu até contracenei lá, tem uma cena, eu tô lá na cena, eu tô falando. Eu falo no filme, viu? Mas falo. Já não é figurante, já é ator, então. E também no filme Moleque que é Doido 2, que eu faço um guardião do tempo, eu sou o Pedro, eu apareço lá e faço uma cena no filme. Então, para mim, são experiências maravilhosas. E quem tiver filme aí, quiser me chamar para fazer, eu participo. E as produtoras, as minhas amigas que são produtoras, elas dão uma sorte, não, elas têm a competência de serem sempre contratadas para fazer acompanhamento aqui em São Luís para as novelas. E elas sempre me ligam, Guilherme, vai ter figuração, tu quer participar? Mas o ator também compartilha esse contato. Eu digo que não, porque geralmente é novela de época, e novela de época, que eu vou ser novela de época. Ralado. Mas o pior é que aqui em São Luís, né? Sempre a maioria das Eu pergunto logo, você é algum rei, alguma coisa? Pior que a maioria das novelas que vem pra cá, mas geralmente com essa temática. É fantástico. As experiências com cinema, para mim, são maravilhosas. É gravar uma cena de 2 horas para passar 10 segundos na TV. E de costa. Um amigo meu me falou que ele foi no cinema assistir o filme Casa de Areia. Aí ele voltou e disse pra mim que, Guilherme, o melhor ombro que eu já assisti no cinema. Pelo menos o teu ombro apareceu. Eu fiz figuração em um filme uma vez e o filme nunca foi lançado. Chorando Se Foi o nome do filme. Mas é o nome do filme. Nunca foi lançado. Chorando Se Foi. Chorou por ter te convidado, depois se foi. Vou sair, tchau, gente. Chocada. DVD que não é lançado. Convite de viagem internacional, mas não veio. Mas essa entrevista vai passar. Vai. Essa aqui vai. Essa aqui, ó. É o Timão, cara. Estreia da ficha dela, não vem? Vai bater 1.000 inscritos, vai ter recorde de likes, comentários. E a gente aproveita logo pra pedir, né? Pra não deixar pro final, porque o povo tem essa mania de assistir só o começo e não quer assistir o final. Então te inscreve logo e dá o like. E compartilha. A próxima pergunta é sua, querida. Qual é? A de número 15. Ah, tá. E a banda? Também houve uma audição pra banda? Não, a banda não houve audição porque, assim, o disco Bandeira de Aço, ele é o disco de cabeceira da maioria dos artistas maranhenses e dos músicos. Os músicos, eles têm um respeito tão grande por essa obra que eu chamo do álbum branco da música brasileira. Então, assim, os músicos maranhenses, os músicos mesmos, profissionais, os professores, eles têm um respeito muito grande por esse álbum. Então, eu não podia fazer o experimento do vou trazer pessoas novas, porque não que não desse certo, mas é isso, porque, assim, eu precisava de alguém que se identificasse com o disco. E os músicos, eles se identificam com o disco, né? Tanto é que as ranhuras dos entendimentos entre as partes foi muito por conta disso. Para não se perder a essência da música. Porque no musical você tem liberdade poética para fazer algumas coisas. Uhum. E até essa liberdade poética, a gente teve muitas discussões por conta dessa licença poética. Porque para o artista, para o músico, a licença poética é deixar, por exemplo, um espaço que a música está correndo e não tirar a música para botar uma fala. Isso, às vezes, na cabeça do músico, ele não funcionava muito bem.
Mas a gente precisava dizer, olha, não é um show, é um musical, então precisa dessas nuances. Então eles entenderam com muita perfeição e a qualidade dessa equipe, desse grupo, dessa banda para esse espetáculo é de tirar o chapéu. É incontestável que o espetáculo foi, e continua sendo um sucesso. Mas qual foi a tua maior dificuldade? E em algum momento tu disse assim, não, isso aqui já tá demais. Vou dizer, porque assim, isso aqui também tá sendo um sucesso. Entendeu? Tá recorde de audiência. Mas de vez em quando ali a gente, meu Deus, não vai dar. Não, vamos parar, vamos. Deixa pra semana que vem. Vamos dar uma pausa, um hiato. Teve alguma situação dessa? Olha, qual foi a tua maior dificuldade? Tá, deixa eu falar pra você. A minha formação é administração. Eu dou treinamento para gestores, eu sou coach. E assim, eu precisava também experienciar aquilo que eu falo para as outras pessoas. E assim, um dos maiores desejos meu como administrador é que as pessoas entendam as pessoas na posição de poder. Né? Então, eu estava na posição de poder, porque eu era o idealizador, eu era a fonte pagadora, então eu que determinava as coisas. Então, Então, nesse sentido, eu precisava exercer aquilo que eu falo. Então, o que eu exerci? Eu exerci o poder de dar poder, ou seja, de delegar as funções. Então, você é responsável por isso, você é responsável por isso. Não me perguntem por coisas que vocês são responsáveis. Viu? Vou dar um exemplo, porque a responsabilidade a gente não se delega. A nossa responsabilidade a gente não delega para ninguém. Vou dar um exemplo para vocês. Invariavelmente chegou uma ou duas pessoas me pedindo coisas que a diretora resolveria. Tipo assim, fazer o que a gente chama na administração de bypass, né? Ao invés de perguntar para o chefe, vai perguntar para o chefe maior. E eu sempre respondi: fala com a tua diretora, que ela que resolve. Então, o que eu trago com isso? Eu minimizo problemas para mim, meus, porque eu tenho coisas para resolver. Então, eu divido e delego. O poder é isso. A força do poder é isso. É dar poder às outras pessoas. E aí, a gente, como gestor, se eu não te dou poder, não faço delegar, eu vou trazer uma coisa ruim para mim, que é de estar centralizando as coisas. Então, eu não vou centralizar nada, porque são muitas pessoas, são muitas dificuldades. Então, quando a gente descentraliza, dá o poder para as pessoas, com a responsabilidade, a gente só tem um poder de cobrar e de pedir resultados. Assim como as pessoas também é uma via de mão dupla. Então, nesse sentido, os problemas chegavam. Sim, chegavam muitos problemas, mas sempre com um adendo. É você que resolve. Eu acho que isso aí dá um belo corte. Produção, por gentileza. Next. Yes. Tá. A primeira temporada ela foi gratuita, né? Pra quem não sabe, quem perdeu, lamentável. Mas pra quem perdeu, temos aí a possibilidade de uma segunda temporada? Temos bastante, diversas possibilidades. Mas como o projeto é muito grande, eu preciso primeiro buscar recursos para isso. Porque assim, não adianta eu fazer uma segunda temporada, achar que vou lotar a casa e ficar no prejuízo para os terceiros. Porque, por exemplo, agora eu estou ainda pagando, né, essa primeira temporada. Porque os recursos ainda vão chegar. Deus quer que vai chegar. E a gente precisa administrar isso com muito carinho. Porque a gente tem um sonho, a gente quer realizar, mas a gente não pode sair da realidade. E a realidade eu estou com profissionais e preciso pagar os profissionais. Eles precisam ser remunerados por isso, porque boa parte deles vivem da arte. Então eu não posso brincar de fazer arte com a vida alheia, né? Isso não me permite. Então, assim, por exemplo, o fato de não ter finalizado os pagamentos, isso me angustia muito, me deixa muito angustiado, de forma diária, porque assim, eu sou artista, eu sei que eu toco e quero pro Pix cair, viu? É sobre. Merece. A produção, ela tá antecipando as perguntas. Ela devia. Eu fico chocado. Mas ela já deu aí o spoiler. Aqui no Brasil, né, tem muitos teatros, assim, consagradíssimos. Tu te vê
em qual deles fazendo Bandeira de Aço? A minha expectativa é que ano que vem a gente faça a região norte, né? Amazonas. A gente comece bem pro nosso vizinho, que eles são o segundo, se não estiver enganado, segundo o Observatório do Turismo, é o primeiro público que vem muito para São Luís, que é o pessoal de Belém, né? Ou de Belém. Fazer Belém. E eu penso fazer essa região. Primeiramente, saindo do Maranhão, Belém. Mas eu preciso, né, fazer umas 5 municípios no Maranhão ainda para poder... E a minha segunda pergunta é: a maioria dos espetáculos maranhenses, assim, grandiosos, eles estreiam no teatro e depois tem uma adaptação para a rua, né? Pão com Ovo, Marina Paz de Mulher. Sim. E recentemente até o João do Vale, né? Até alguns interiores não tem teatro, não tem um auditório, né? Tu pensa em adaptar? Penso. Tanto é que o nosso cenário foi pensado para esse propósito. Para esse propósito. A única coisa que talvez a gente não consiga é projetar a lua. Não sei se fosse uma lua de bandeirão. É aquela luz atrás. Talvez a gente não consiga, mas o bandeirão vai estar lá. Porque a gente pensou toda essa estrutura para que se pudesse viajar com ela. Para que a gente não perca essa identidade do que a gente formalizou ali, o espetáculo. Então a gente pensa em fazer esses espetáculos nos municípios. Aqui no Maranhão, a gente vai escolher 3, 4 municípios, de preferência municípios dos compositores, para que a gente possa fazer essa divulgação. E com certeza é numa praça pública. Logo, logo, mais informações. Vamos de novo para o intervalo? E nesse país que não amanhece. Certo, vamos lá. Bora! Vamos voltar aqui pro último bloco, né? Sim, Tá umas bom, 2 então. perguntas É o último e bloco os do quadros. Grupo A ou do grupo B? Grupo A. Tudo bem. E volta nas campeãs no tempo de... Justamente. Era Castelo que fez? Foi. Castelo arrasado. Castelo sempre faz, Castelo sempre fez. Pelo amor de Deus, não dá. Manda beijo pra ele, que tu tá sabendo, né? Tô sabendo, tô ligado. Ah, tá. Tá, vamos lá, Guilherme. Você conversou aí com os homenageados, né? Sim. Qual é a reação? Inclusive, eles estavam lá, alguns. Qual é a reação deles, assim? Tá. Os dois que foram, eu não sei se vocês viram que o Ronaldo Moda mandou um vídeo, né? Muito feliz de poder estar sendo homenageado novamente, né? Homenageado com esse projeto. E ele ficou super feliz. Ele não pôde vir por conta de atividades que ele estava tendo no Rio de Janeiro, porque ele também trabalha com teatro lá, né? Ele é compositor e faz música para as peças. Aí o Sérgio Habib ficou de ir e não apareceu. Até hoje não sei o motivo. Mas o Josias Sobrinho e o César Teixeira foram em dias alternados. César Teixeira foi no último dia e o Josias Sobrinho no primeiro dia. A gente foi na pré-estreia e lá também tava o Saldanha, Chico Saldanha. Então, assim, o depoimento deles dois foi fantástico, né? O José Sobrinho disse que a família dele foi praticamente todos os dias. E todos os dias a família dele chorava, né? Porque, assim, querendo ou não, o José Sobrinho, ele é a matriz, né? Dessa geração, da própria família, né? Então as pessoas conseguiram perceber de quão grande ele é como artista para o Maranhão e para a história do Brasil como um músico. E isso me deixou muito feliz e realizado porque, assim, eu consegui esse resultado para ele, né? Esse reconhecimento. As pessoas hoje sabem mais ainda quem é Josias Sobrinho, nesse sentido. E de como ele colaborou para essa cultura nossa ser o que ela é. E César Teixeira também é inconfundível, né? Durante o espetáculo, eu estava atrás de César Teixeira, em pé, olhando para perceber as reações. Só que ele, não sei se a palavra existe, ele é irreagível. Estava ali concentrado, né? Mas depois do espetáculo que eu fui buscá-lo, ele falou que ele adorou. A esposa dele disse que ele tá muito feliz, né? A palavra justa homenagem é pouco para o talento e para a importância e o legado que eles vão deixar, porque eles estão vivos, graças a Deus. Porque eles merecem ser nome de ruas, nomes de escolas, nomes de teatros. E assim,
E sem falta de modéstia também, a minha contribuição para a arte, eu quero que seja tão grande que eu tenha essa possibilidade também. Porque eu quero contribuir, eu quero deixar um legado para as pessoas, para a nossa arte, para a nossa cultura no Maranhão, para que eles entendam que a gente tem um potencial assim, gigantesco, que a gente não precisa estar exportando novidades, porque todas as novidades nós já temos. Eu acho que o mais bacana do Bandeira de Aço em relação a essa homenagem é porque eles estão vivos, né? Infelizmente o Papete não está. Eu acho que isso que deve ter deixado eles mais emocionados, entendeu? De ter essa valorização ainda em vida. Porque, tá dizendo, né? Transformar em nome de escola e tal. Só que geralmente essas homenagens vêm, né? Póstumas, né? E às vezes muitos são póstumas, a galera nem reconhece, né? Já desse a gente viu aí o nome de uma escola, né? João Francisco Lisboa. Quem é João Francisco Lisboa? Eu não sabia. Depois de 3 anos que eu fui... João Francisco Lisboa. Ah, João Lisboa. E tu sabe por que eles mudaram o nome da escola? Sim, porque o antigo nome estava vivo. Que é o governador Edson Lobão. Sim. Que é uma questão de lei. Porque hoje a gente não tem mais a história do Maranhão nas escolas. É verdade. Isso é uma coisa, Zilnara, produção. Tá? A gente tá. Que aqui é a mesa 360. A gente falou em alguns episódios anteriores, ainda acho que no outro podcast, da falta dessas disciplinas voltadas pro local, entendeu? E eu acho que fica aí a responsabilidade para a galera do ensino médio, dessa novo ensino médio, de ter as eletivas voltadas para nossa região, para nossa cultura. Entendeu? Porque às vezes eu já vi algumas escolas, né? Cinematografia, fotografia, só que numa vibe totalmente nacional, internacional. E cadê São Luís? Não tem. Entendeu? Ou então só vai ali nos casarões, ali X, tira as fotografias e ok. E o resto, sabe? Quando faz o local é sempre o mesmo. Não tem essa novidade. Não chama pessoas novas para contar. Né? Fica sempre naquela mesma coisa, né? As perguntas estão acabando, tenho a última para te dar, que é o seguinte: todo criador, né? Ele idealiza, tal, ok. Mas quando ele vê o produto final, às vezes ele se arrepende de alguma coisa. Poxa, aquilo ali não ficou legal, poderia ter feito daquele outro jeito. Ou então, não, aquele ali foi muito polêmico, deveria ter... Tu te arrepende de alguma coisa nessa trajetória de... Ou coisas que tu tirou e que tu... Não, eu deveria ter deixado porque ia ficar legal. Ou, não, aquilo ali não... Eu apostei tanto, só que na hora a plateia não... Olha, eu vou explicar o porquê. Processo criativo, assim, eu sou músico, eu sou compositor, né? Eu dou palestra, eu preciso criar as minhas palestras, né? Então, quando eu crio palestra, eu penso de como ser diferente daquilo que eu assisti a vida inteira. Porque para a formação do indivíduo como profissional, eu preciso ter referências. Então, todo mundo vende coisas diferenciadas. Há um produto diferente, beleza. Mas na hora da entrega é o mesmo. É mais do mesmo. E assim, eu queria entregar um projeto onde as pessoas olhassem e dissessem: que coisa única. É um produto único. E aí eu fui experienciar aquilo que eu vivo. Aí eu vou dizer como. Os ensaios, eu não ia em todos. Quando começou a montagem de texto, eu não fui nos ensaios. Eu ficava em bastidor, porque para mim, eu precisava ser surpreendido pelo que foi feito. Então eu olhava o texto, olhei o texto, conferi, beleza. Mas assim, texto é diferente de interpretação. Por exemplo, dublagem, meninos, quando vocês assistem um filme dublado, o ator brasileiro consegue dar tanta força para personagem que quando tu assiste do filme mesmo legendado, rapaz, esse filme não é tão bom. Isso. Então, assim, o que está escrito, os meninos deram muita força. E eu sempre falava para Nicole, na hora que essa cortina abrir, as pessoas precisam se resolver. Porque as confusões, as discussões, as não concordâncias, elas precisam ficar para trás, porque o público espera o melhor. E eu esperei o melhor. Tanto que eu garanto para vocês que eu assisti o espetáculo completo nos últimos 2 ensaios. E lá em cima, na Casa Barrica, assistindo o espetáculo, eu chorei diversas vezes. Quando eu choro, eu disse: é isso aí. É isso aí que se eu
que sou o dono do negócio, estou chorando, as pessoas também vão se emocionar. E foi emocionante. Demais. Muito, demais, muito, demais, muito, demais. muito, muito. Porque muito. é esse sentido. Porque quando eu trago a emoção, eu trago uma venda. E quando eu vendo, a emoção tu compra. E as pessoas compraram. Não só pela emoção, mas por uma história, por um reconhecimento, de dizer, eu vivi isso a minha vida inteira. E assim, e disparar um gatilho teu de uma infância, de uma formação, de um momento, de trazer um cheiro, um gosto, uma visão. Tudo isso que o espetáculo te proporciona, que a arte te proporciona. Então, quando você assistia o espetáculo, eu olhava para a plateia, muitas pessoas chorando. Então, chorando porque apertaram o botão ali da saudade de um momento com o pai, porque papai colocava, porque mamãe colocava. Todo momento do palco, assim, a gente não conseguia dizer que era ator fulano de tal, era atriz Sim. fulano de tal. Era o personagem, eles materializaram. E Bastante. o bacana também do que o Zinara tá falando é que os atores, eles não eram um personagem só, né? Uma hora eu acho que era o Habib, uma hora ele era narrador, Sim. uma hora o Josias era um Chico, Exato. o César Teixeira uma hora... E é assim, era um detalhe no figurino, mas na entrega do ator era outra pessoa. Foi muito massa. E depois que eu fui perceber, já no final, que não era vários atores, eram pouquíssimos, eu fiquei chocado mais ainda. Eu disse, meu Deus, como assim? Materializaram. Bastante. Muito, muito. perfeito. Ó, o espetáculo é assim, para você entender por completo, você tem que assistir pelo menos umas 3 vezes. Não, e no mínimo já ter ouvido o disco, assim, mais 8. Porque, assim... Gente, não tem. Quando começa, entendeu? Deixa eu contar uma cena para vocês que muita gente não percebeu. Olha só. Vamos então fazer o seguinte? Bora. É o quadro Joga na Fogueira. E aí tu pega e tu joga essa situação. É o primeiro quadro. Porque geralmente esse quadro é um quadro de polêmica. Só que todas as polêmicas que poderiam fomentar, tu já disse que não teve. Então, joga essa situação aí Então na bora, eu fogueira. vou jogar uma polêmica para vocês. Ah, Vou então dar um tá, spoiler. vamos. 2, então, 2. É essa aí uma polêmica. Olha só, quando o disco foi lançado, Papete procurou todos os compositores. Inclusive lá no texto o menino fala que ele só assinou porque a mãe dele falou para assinar. E quando o César Teixeira me contou que quando ele assinou por conta da mãe dele, Papete falou para ele que ele ia trazer a cópia dele, do contrato, para ele. A cópia de César Teixeira. E aconteceu, alguns problemas aconteceram e o Papete não conseguiu entregar essa cópia para ele. Nos 35 anos do Bandeira de Aço, teve um show no teatro. E todos os compositores, inclusive o Papete, estava lá. E César Teixeira, quando encontrou o Papete, depois de 35 anos, ele perguntou para Papete, cadê a minha cópia? Tá vendo? Eu vou fazer assim com coisinha. Cadê meu cachê? E no espetáculo, vocês lembram que Papete, a personagem Papete entra cantando Adeus, Rosa Amarela, Sim, sim. adeus, meu grande amor. E lá no canto, César Teixeira, o personagem, está em pé. Então, quando ele dá Adeus, Rosa Amarela, quando ele vai saindo, o personagem fala assim, ó. E as pessoas não percebem, porque ele fala assim, cadê o meu contrato? É, porque esse aí, ó, falta a gente saber. Falta, não Então, são os detalhezinhos que você não pega. Eu contei isso pra minha filha, no outro dia ela assistiu. Ó, mesmo, papai, o cara faz assim, ó. Porque esses são detalhes que é para deixar no subliminar. Sim. Né? Por que ele fez assim? É por conta dessa história. Mas, no geral, só para formar também para geral, que eles todos entraram num consenso do que a paz é mais importante. Que ser feliz é mais importante do que ter razão. E a polêmica? Era essa? Não era. Não, a grande polêmica é que dos bastidores desse musical dá para fazer um outro musical. E o nome seria o quê? Por trás das câmeras? Por trás... Não, mas a coxia. A na coxia. verdade é porque... Por trás do ciclorama. Na verdade é a vontade, é muita gente com muita vontade de tudo dar certo. Então uma hora começa a dar choque, né? E a patrocinadora era equatorial, É. não tinha como, não. Pois é, né? Mas no final dando... Alô,
Deu tudo, Mais uma vez, um alô. Beijo. deu A tudo gente procurou o certo. diretor pra tirar foto, mas ele não... Brincadeira, Zé. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas nós iremos fazer grandes produções ainda no Maranhão. Maiores ainda. Um Me outro chama. quadro que a gente Outras tem. grandes. Ele vai abrir o edital, gatinho. Tu vai participar. Quero ser Do atriz. edital, tá bom? O outro quadro que a gente tem é Se Não Brilha, Corta. A gente vai te dar uma situação. E se tu acha que aquela situação é aceitável, deixa brilhar. Se não, corta. Ok? Ok. Exemplo. Pessoas artistas, né? Que são consagrados numa situação, vão para outra arte, né? Não se saem muito bem e não aceitam críticas. O que a gente deve fazer? Deixa ele brilhar ou não, corta. Olha, eu sou para arte, né? Eu sou muito crítico. E assim, não que eu só aceite crítica, na verdade assim, ouvir críticas de alguém que não faça igual ou melhor é sempre estranho, né? Mas assim, eu acho que cada qual no seu quadrado. Assim, apesar de ter essa facilidade de ter habilidades, mas tem habilidades que eu não entro porque não é minha. Vou te dar um exemplo. Eu sou coach. Tem muito coach hoje confundindo ser coach com ser psicólogo. Então, assim, quando eu percebo que o meu cliente precisa de um psicólogo e não de um coach, eu paro. Eu digo, você precisa de um outro profissional, não de um coach. Então, assim, e para arte é a mesma coisa. Eu acho que as pessoas precisam entender que essa boa vontade de querer fazer aquilo pode ser descarregada em outro momento, em outro lugar. Então, porque a força de vontade está ali, mas não para aquilo. Às vezes eu me troco até com criança que quer Eu cantei bem, tio. Eu digo, não cantou. É isso, tem que cortar, gente. Eu acho que a crítica, por mais maldosa que ela seja, você tem que também tirar a parte boa, entendeu? E ser humilde, né? Porque você tá aí há, sei lá, 20, 30... Eu acho que foi isso que não me fez me inscrever no edital. Porque eu disse, não, tá, porque é musical. E se ele chegar lá e canta? Não tem como. Então eu me cortei logo. Tá. Me corrija se eu estiver errado. Mas o Bandeira de Aço ele foi lançado no Maranhão 10 anos após o lançamento oficial, foi isso? Não, o disco foi lançado no ano seguinte. Mas um show de lançamento foi só 10 anos depois. Ah, tá. Essa situação de 10 anos depois, tu deixa brilhar ou tu corta? Assim, tu acha que foi necessário esperar esse tempo todo? Ou tu achas que poderia ter trago pro Maranhão logo? Porque quando as situações acontecem, a gente, às vezes, no tempo, a gente não consegue compreender. Mas com o passar do tempo, a gente percebe que aquilo foi necessário. Porque naquele momento, foi como se fosse uma pausa entre as discussões, né? Os entraves, os maus entendimentos. Então, assim, criou-se uma pausa. E essa pausa que foi de 10 anos, uma lacuna, que quando ela veio à tona, o disco veio com toda a qualidade. Todas as suas nuances, tendências, facilidades e entendimentos. Então, para mim, foi natural. Se fosse hoje, era jogada de marketing, né? É tipo bandas que dizem que vão acabar, fazem um show no Brasil inteiro. Assim, a gente não queria tocar nesse assunto, né? Foi o tempo necessário. O projeto ganhou a maturidade, né? Assim, as pessoas ganharam a maturidade para entender o projeto. A produtora, tanto é que ela tem que ter um microfone, gente. Porque a galera que tá em casa Eles não não- ouve. é, E ela tá eles não insistindo de não falar no microfone. Eu acho Aí, que como tem é que eu vou espaço traduzir aqui, agora ó. que ela disse? Vai legendar. Amiga, mas Vamos vem legendar, aqui. vamos legendar. Amiga, é assim, aqui, ó. Vem, comenta pra galera de casa também te ouvir. Eu boto o figurino lá. Não precisa, Olivia. Vem-te embora. O último quadro, tá? Com muita tristeza, mas adeus, Rosa Maria. Brincadeira. 8 ou 80. A gente vai te dar 2 opções. Tu escolhe uma. Se tu quiser justificar a tua escolha, tu justifica. Sim. Se não, a gente aceita e pula a fogueira, ok? 8 ou 80. Teatro clássico ou teatro popular? Popular. 880. Atuar ou cantar? Cantar. 8 ou 80. Bandolim ou violão?
Olha, eu amo violão, sou apaixonado por violão, mas alguém executando um bandolim, eu sento para olhar. E assim, a minha ligação com a música é tão forte que eu pouco gosto de ouvir, por exemplo, música instrumental gravada. Eu prefiro assistir ao vivo, porque eu acho que assim, é uma dinâmica, a vida tá ali, entendeu? Não que não funcione gravado, obviamente que não funciona, mas assistir um espetáculo ao vivo, tocando músicas clássicas, músicas populares, para mim é maravilhoso. Perfeito. Bastidor ou palco? Eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Me encanta muito. Vou dar um exemplo para vocês. A primeira vez que eu entrei no estúdio para gravar, que foi com o Boi de Palha, e eu tive a grata experiência de chegar na porta do estúdio, ter faltado energia, e não dava para gravar. Então, era minha primeira experiência com estúdio, que é assistir, olhar um estúdio bonito, de Nonato, do seu Nonato, que é Nonato Seu Conjunto. Ele tinha um estúdio de gravação em São Luís. E eu não conseguia entrar. E aí eles começaram a conversar na porta, aí eu escapuli e fui olhar o estúdio, porque para mim era a 8ª maravilha do mundo. E quando eu voltei, a carona já tinha ido embora. Mas o detalhe que é importante. Demoraram a voltar e depois ligaram que o carro tinha capotado. Então assim... perrengue. Coisas assim que são livramentos. Livramento. Fantástico. Assim, Isso, livramento. eu gosto muito dessas coisas. Os espíritos artísticos te guiaram para dentro do estúdio. Eita, aproveitando essa situação, casamento ou igreja? Fazer show em casamento ou cantar na igreja? Eu gosto dos dois. Cantar na igreja no casamento. Porque, na verdade, o que eu gosto mesmo é dessa coisa dessa formação da família. Das pessoas, dos amigos. Porque todo casamento, por mais que você convide milhões de pessoas, mas tem um grupo ali que você escolheu porque você quer a presença daquelas pessoas. Guilherme por Guilherme. Bem... como é o nome dela? Marília Gabriela. Guilherme por Guilherme. Olha, eu me considero uma pessoa muito tranquila. Extremamente tranquila. Assim, é muito difícil alguém me estressar ou tirar do rumo que eu estou querendo das coisas. Hoje quem detém esse benefício ainda é minha esposa. Só ela que consegue me tirar do sério. Mas para as situações eu sempre quero olhar o lado bom das coisas. Sempre. Eu não sei o porquê tu estás numa fila de banco brigando, zangado com alguma coisa ou tratando mal alguém. Mas para mim aquilo é um estar, não é um ser. Então eu tenho como característica, e eu gosto muito de dizer isso, eu não tenho a primícia humana do julgamento. Eu nunca vou te julgar porque você fez algo ou está fazendo algo. Eu quero entender por que tu estás fazendo e qual é a razão pela qual você está fazendo. E se eu puder te ajudar para que você não faça mais, melhor ainda. O que a gente pode fazer para melhorar o programa, hein? Recurso. Gostei da ideia. Contato. Pessoas que estão assistindo esse programa, por favor, procurem essa galera que está fazendo um trabalho maravilhoso. Por favor, gente. E apostem no que é nosso, tá? Gente, Guilherme tá pedindo que vocês vão dizer Vocês vão não recusar. pra gente. Amigo, muito obrigado. As filhas ou bandeira de aço? Obrigado, é isso, Boa gente. noite, Teve uma brincadeira no dia da pré-estreia. Foi, eu lembro disso. Eu lembro também. Mas é isso, a gente quer te agradecer a participação, né? Aceitar esse convite. Pra gente tá sendo completamente emocionante estar contigo aqui, porque a gente participou da pré-estreia, a gente gravou um vídeo. E, sabe, tu contou uma história linda no palco, a gente se identificou bastante. Tinha hora que a gente fazia assim, se tocava assim, meu Deus, essa apontava e, sabe, assim, a gente viu a nossa infância no palco, assim. Que bom. Os arraiais, a gente lembrava, a gente foi tendo lembranças, assim, da nossa infância. E aí foi muito emocionante pra gente. E te ter hoje aqui num projeto nosso também é de imensa gratidão. Isso. Tá. Eu que agradeço o convite. E estou à disposição sempre que vocês precisarem para qualquer coisa, para qualquer dica da cultura, da música, da arte e também dos negócios, né? Porque o que vocês fazem, além de tudo, também é um negócio.
E o negócio precisa de recursos. Precisa. Vamos conversar no bastidor? Vamos terminar logo pra gente fazer um colocar patrocínio ali. aqui. Da próxima vez eu trago um patrocinador pra vocês. Pois é. Tá gravado, Brasil. Ele não sabe o que ele tá falando, meu Deus. Gente, muito obrigado por ter ficado até no final. Não sei mais nem pra que câmera eu olho. Muito obrigado por ter ficado até o final. Curtam, compartilhem. Você conhecia, Guilherme? Não conhecia? Comenta. Ah, então comenta aí que eu quero ver os seus comentários, ok? E vamos dar eu nem sei mais o que eu tô falando agora. A gente só quer agradecer, né? A todo mundo que tá fazendo isso aqui acontecer. A TF Audiovisual. TZ, Tá perdão. entregando. TZ Audiovisual. Zilmara, Loucura. quem é TF? Eu não entendi. É TZ, gente. Tiago, Ó, chocado. Quem é F, Thiago? Eu, Fernando! Mas você não é a produção, enfim. Agradecer aí a TZ Audiovisual, que a gente batizou e ficou, né? TZ Audiovisual. A gente já registrou, eles não sabem. E tá tudo bueno. A gente quer agradecer também a Agência Criative, que tá cedendo esse estúdio maravilhoso pra gente. Um beijo Obrigado. pra Gleice. E aí, se você quiser ter o seu agradecimento aqui também, entre em contato com a gente, que a gente pode estar Isso. anunciando o nome da sua empresa, da sua Isso. marca, de você. E fica aí a pergunta: quem será o próximo convidado? Quem será? Acompanhe a gente também lá no Instagram, ok? Isso, @Yuri Mendes 02, @Igor Mendes. Não, qual é o teu? Igor FMP. Ah, tá, tudo bem. E @Bumba Meu Cast. Sincronizadas. Claro. Olha aí, a gente tá conectadas. Beijo, Claro. gente. Boa noite. Boa noite. Beijo no gorro. Uou.